Fala pessoal, tudo chique bacana? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a locomotiva 404, mas depois da vinheta. Bom pessoal, essa daqui é a locomotiva 404, né? Uma locomotiva construída pela Baldwin Locomotive Works em 1920 para a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Ela fazia parte de um lote aí de 20 locomotivas encomendadas, sendo 10 locomotivas para trens de carga, né, do tipo Consolidation, que era da série 100, e 10 locomotivas da série 400 do tipo Pacific, né? Essa locomotiva 404, né, de toda a série de 10 locomotivas da série, só 5 sobreviveram, né, que são a locomotiva 401, que hoje está com a BPF de Campinas, desde 1999, quando ela estava aqui em Bauru e foi para Campinas. A 403, que está maquiada como 402 em Araçatuba. A 404, esta aqui. A 405 em Três Lagoas. E a 408, que foi transferida nos anos 60 para a Estrada de Ferro Tereza Cristina, onde ela teve o número 53, né, o prefixo 53. Bom, das locomotivas que foram cortadas, teve a 402, cortada na década de 80, a 406, cortada nos anos 60, a 407, 9 e 10 foram transferidas para a Bolívia nos anos 60, desculpa, para equipar a Estrada de Ferro Brasil-Bolívia, né? Bom, essa locomotiva ela é do tipo Pacific, né? Ela tem 4 rodas guia, 6 rodas de tração e 2 rodas de arrasto, né, ali sobre a cabine. É uma locomotiva superaquecida, do tipo da distribuição Walshert. Era uma locomotiva que tinha o freio a vácuo, né? A Noroeste, enquanto trabalhou com máquina a vapor, ela tinha o freio a vácuo. Aqui está um cilindro de vácuo, aqui dentro o reservatório, né? Aqui dentro dá para ver um pouco uma parte aqui do panelão que acionava o freio a vácuo, né? Ele é um cilindro bem maior do que os cilindros de ar comprimido, esses dois panelões aqui que faziam o acionamento, né? Essa fornalha aqui, o tender da máquina, ela ainda está com os truques originais do tipo Arc Bar, né, com mancal ainda. Interessante aqui as tampas da caixa de graxa com o NOB. A tampinha ainda com o NOB. Aqui na parte traseira já o engate do tipo automático. Ela tem ainda mais um tanque de vácuo aqui no tender. Vou subir um pouquinho aqui. Essa locomotiva ela veio aqui para o Bosque da Comunidade em 1977. Foi quando a Rede Ferroviária Federal fez a cessão para a Prefeitura Municipal. Aqui tem a placa comemorativa. Ela veio para cá em 1977 e nessa época aqui em 80 foi quando foi construída a cobertura aqui da plataforma onde está a locomotiva, né? Que até então ela ficava no tempo. Era uma área, né? Aqui está o bosque da comunidade, uma parte aqui do bosque. Não tinha nada, o terreno era limpo aqui, só tinha a locomotiva quando ela chegou. Hoje é uma área aí que muita gente vem fazer caminhada, vem se reunir aqui. Aqui ela tem ainda a chaminézinha do freio a vácuo. Aqui dentro desse tamborzinho aqui era colocado um toquinho de madeira, que era para abafar o barulho do vapor. Aqui dentro dá para ver o ejetor do freio a vácuo. Depois eu vou filmar lá dentro e dá pra ter uma ideia certinho, né, de como ela tá lá, das peças que tem.
Ela também tá com a apito original do tipo Baldwin, né, daqueles canecão de um único som. Deve ser, o barulho dele deve ser bem semelhante daquelas máquinas lá de São João del Rei e Tiradentes, né. Ela, infelizmente, ela teve os canos do lubrificador, né, do aparelho de óleo que vai para os cilindros furtados, né, do outro lado também. Mas no geral, por ser uma máquina que está parada aí há quase 50 anos em local público, está muito bem conservada, né? O que contribuiu para isso daí foi o bosque ser cercado, né? Ele é fechado à noite, então isso contribuiu muito aí para a preservação da máquina, né? Mas mesmo assim também tem algumas peças dela que serão retiradas e serão levadas para o Museu Ferroviário, né? Justamente para evitar furto. Aqui na frente, né, os macacos também vão ser removidos, né, porque o assoalho aqui apodreceu, até ser feito um novo reparo. A tampa da caixa de fumaça. Eu tô sem a chave aqui para poder abrir ela para mostrar certinho. O engate, aqui no engate dianteiro dela ainda era aquele engate para pino e anilha, né, e alguns engates automáticos, a unha, né, ela tinha um chanfro que era para enfiar a anilha e passar o pino, né, para trabalhar o engate automático em conjunto com esse engate aqui. O cano aqui era do freio a vácuo, né, tá até o bocal ali para acoplar o bocal da mangueira do freio a vácuo. Essa parte de baixo aqui do pega-mão da máquina caiu, tá lá no tender. As janelinhas de inspeção, número 53769, fabricada em outubro de 1920, um ano após a 278. Bom, pessoal, aqui é a parte interna do tender da 404. Essa meia-lua aqui é o pega-mão dianteiro lá da caixa de fumaça, né? O cano apodreceu e aí caiu. A gente vai levar isso aqui pro museu. Aqui embaixo fica o cilindro de vácuo do freio a vácuo do tender da máquina, por isso tem esse ressalto. Aqui na cabine da 404 tem várias peças também que serão removidas e levadas para o museu. Injetor do lado esquerdo, torneira do nível de água, torneira do manômetro, registro geral, registro do ventilador, registro do injetor, registro do ejetor. Aqui atrás tem um outro registro do injetor do lado direito, né? As torneiras de prova, né? O injetor do lado direito. Esse daqui é o ejetor do freio a vácuo, né? Para quem não conhece, isso daqui, a Noroeste, a Sorocabana, boa parte das ferrovias aí de bitola métrica, as locomotivas usavam freio a vácuo. Na Companhia Paulista era o contrário, na bitola métrica era freio a ar e a bitola larga era freio a vácuo, né? Então o vácuo, você retira o ar de dentro do encanamento de freio e fica a falta de pressão, a pressão negativa, né, que é o vácuo. E quando você aplica o freio, você movimentava aqui, que é a palmatória, né? O nome da palmatória é porque esses furinhos aqui lembra aquelas palmatórias que batia nas crianças nas escolas antigamente. Então quando você aciona o freio, ele permite a entrada do ar atmosférico dentro do sistema, né? Diminui o vácuo e aí o freio é aplicado na roda. Seria o avesso do sistema do freio a ar, né? Com o freio a ar tá com ar comprimido, você diminui a pressão no encanamento geral e aí aciona o sistema de freio. O regulador de vapor. Aqui dentro a fornalha. A fornalha dela tá escura aqui, não vai dar pra ver muita coisa. A placa da caldeira.
Então aqui eu consigo especificações da Baldwin. Baldwin classe 12, 24, 1 quarto, né? D26. O que significa isso? O 12 é que ela tem 12 rodas. O 24 é uma medida ligada aos cilindros, né? Curso, diâmetro do cilindro. 1 quarto é porque ela tem roda de arrasto. O D é porque ela tem 6 rodas de tração. E o 26 é porque ela é a 26ª máquina construída nessa configuração 12, 24, 1 quarto D, né? O teste de pressão de vapor, né? O teste com vapor de 180 libras, o teste com água, né? O teste hidrostático 214 e a pressão de trabalho de 160 libras. Uma imagem um pouco mais geral aí da cabine da 404. Fica aí a imagem da locomotiva 404, né? E quem sabe um dia ela volte a ser operacional novamente, né? Temos outros exemplos aí de locomotivas que estiveram em pedestal e voltaram a operar, né? O exemplo aí hoje da locomotiva 604 que está em Campinas, da número 9 que também está em Campinas, mas foi monumentada em Araraquara por uma época. A número 11 que está lá em Antonina, que também foi monumento em Curitiba, né? A 1424 que foi monumento em Belo Horizonte, nas oficinas do Horto, e hoje é operacional lá em São Lourenço. A número 5 que está em São Paulo hoje no Trem da Moca, também foi monumento e hoje é operacional. Então temos aí várias locomotivas a vapor que foram monumentos, como essa daqui, voltaram a operar. Isso está sendo uma tendência grande na América do Norte, a necessidade de uso de locomotiva a vapor nos trem turístico-cultural. E no Brasil ainda muitos lugares ainda tem a mania de tentar usar essa máquina, esse tipo de máquina como monumento, né? Hoje, se você quer ter um monumento, é mais fácil você fazer uma réplica. As pessoas elas se identificam com o signo da locomotiva, com a imagem da locomotiva, não com o equipamento, sendo original ou réplica, né? Desde que seja uma réplica muito bem construída, exemplo daquela que tem em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, se você quer ver essa locomotiva funcionando novamente, eu vou lançar aí, né? Vou colocar a hashtag aí, volta 404. Se você quer ver essa locomotiva novamente funcionar, deixa aí nos comentários, né? O hashtag volta 404.